é o professor Dércio Garcia Munhoz, por que eu também tenho muito respeito. Mas eu não tenho compromisso com nenhum dos dois de dizer que um deles é o ministro. Em nenhum momento, não há esse compromisso estabelecido. No decorrer do processo, pode ocorrer de um deles dizer, não, doutor Enéas, é melhor escolhermos uma outra pessoa, eles mesmos. Isso para nós, do PRONA, não é fundamental, nós não estamos trocando cargos. Eu, por exemplo, se o senhor perguntar sobre o ministro da Saúde, tem um número enorme de médicos. Eu dei aula para mais de 20 mil médicos. É facílimo escolher alguém. Isso não é preocupação nossa, né? Não é. Doutor Enéas, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco com nossa sequência do Roda Viva Especial, entrevistando o doutor Enéas Carneiro, que é o candidato PRONA à presidência da República. Nós voltamos já já. Com o programa Roda Viva Especial, nós estamos entrevistando hoje mais um candidato à presidência da República, doutor Enéas Carneiro, o candidato do PRONA. Você pode participar pelo telefone 252-6525. Se você preferir o fax, é o 874-3454. Doutor Enéas, eu gostaria que o senhor me confirmasse o seguinte: o jornal o Globo, no dia 12 de maio, publicou uma expressão atribuída ao senhor. Eu gostaria de perguntar ao senhor se ela procede ou não. Ele diz o seguinte: que o senhor teria dito que a classe política brasileira é representada pela escória da sociedade. O senhor disse isso? Disse com os mesmos termos. Então, eu quero respeitosamente perguntar ao senhor o seguinte: isso? Não, por isso não quis ser candidato a nada. Quando eu disse escória, eu quero dizer o seguinte: é difícil, claro que há exceções em todos os níveis, em todos os meios. Mas é difícil o senhor encontrar no cenário político um cientista. Um homem que tenha dedicado sua vida à ciência. Geralmente ele sente repugnância pelo processo. E por que ele sente esse sentimento específico? Porque se criou toda uma imagem, que é a imagem das ruas, não é a imagem da imprensa, é a imagem nas ruas, de uma aversão pelo político. O político geralmente é vaiado. O político geralmente é alguém para quem se olha assim, cheio de vida fácil. E quando a gente acompanha todo o processo, a gente vê que, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, o sujeito se aproxima para tirar vantagem. Ele se aproxima porque ele fracassou na vida profissional. Ele não é um indivíduo que tenha tido uma carreira com brilho naquilo que faz. Doutor Enéas, desculpe, nós temos aí concorrendo o maior líder da história do Brasil, que é o Lula, e um brilhante atual de nível internacional, que é o Fernando Henrique. Muito bem. O senhor me obriga a caracterizar de modo pessoal, que eu não gosto de fazer, mas quando o senhor diz líder, perdoe-me, se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte, por que na sua linha de frente, para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, não tenho nada em particular contra esse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo? Como sem preparo? O por preparo favor. Só se adquire na academia? Exatamente. Chegaremos lá. De preparo, isso não faz sentido. Ao sábio. Não, preparo. Eu nunca disse que era sábio, senhor. Não digo isso. Eu sou um estudioso de ciência. Veja bem, quando eu digo sem preparo, vamos ser claros, todos nós. Existe uma mística que é criada no sentido de proteger o cidadão A, cidadão B. Por favor, o que é preparo? Preparo adquire-se de modo formal nas escolas. Eu não consigo aceitar, eu me sinto muito, um minutinho, senão, deixa eu terminar a expressão, o senhor tem todo o direito de redarguir. Se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? Não, quem disse que não serve? Isso é um minutinho. Então, se o curso primário, o antigo... As escolas brasileiras hoje servem muito pouco. Eu não fiz a escola atual, senhor. Eu fiz há 50 anos atrás. Sim, mas o senhor concorda que hoje ela serve muito pouco, né? Elas servem pouco, mas é melhor a escola do que a não escola. Permita-me só terminar o pensamento aqui. Se eu não consigo entender que se lance a candidatura da República, não consigo entender. E que haja um aplauso de um grupo, né, a uma pessoa que nunca estudou, que se exprime com muita dificuldade, em linguagem falada ou escrita, e que, perdoe-me, fala do que ouve. Eu não conheço nesse senhor, né, o candidato do PT, nada que nesse período todo de 79 me tenha impressionado no que concerne alguma análise profunda de questões sérias. Eu nunca vi isso. Eu não sei como uma pessoa que nunca educou ninguém pode falar de educação, eu não entendo. Agora, se o senhor diz que eu estou ofendendo, eu não estou ofendendo, fazendo um diagnóstico. Você está mostrando um preconceito absurdo. Não é preconceito. Veja, senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso de treinamento. Não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Exige que seja um cidadão que tenha legitimidade no seu poder, que tenha o apoio da sociedade. Desde que esse apoio seja manifesto, não dessa forma que é. Como dessa forma? Metade da população se diz insatisfeita, 56% são as estatísticas. Agora, o senhor expõe em todos os programas, nas primeiras páginas de jornais, todos os dias, desde 1979, as mesmas pessoas. Os senhores
E tem as suas razões para isso, os senhores têm todo direito de ter seus candidatos. Não, Não, é natural. Por favor. É natural. Por Em favor. 89, não um minutinho. é essa a questão. É, sim, senhor. Não Porque sou com minutinho. meus candidatos, nossos candidatos. Em não é 19... isso. Não, os senhores me chamaram porque a lei assim o exige hoje. Em 1989, eu era a mesma pessoa. Tão preso hoje. Os mesmos diplomas que tem hoje. Nunca houve um órgão de comunicação, nunca não. O senhor Jô Soares me chamou, me deu essa oportunidade. Mas ninguém se interessava, era uma pilhéria. Eu era um motivo de jocosidade, era uma figura para os senhores histriônica. Estou falando em geral. Pode até haver no conjunto dos senhores alguém que admita, que aprecie o que eu digo. Agora, então, se há o preconceito, não é meu. O que é que deveria fazer a imprensa quando vê um médico que trabalhou a vida inteira, que ensinou a vida inteira, que formou jovens, que nunca chegou atrasado ao seu curso, que deu exemplo de cidadania formando pessoas, que se dedicou sempre ao trabalho e não fazendo greves, estudando e trabalhando? Por que a imprensa não foi perguntar para mim o que eu pensava em 89? Por que, um minutinho, porque só 5 anos depois, quando eu provei de modo categórico que não queria pertencer ao sistema, por que só 5 anos depois a imprensa se interessou? Dê-me uma razão. Eu dizia as mesmas Qual é coisas. a vantagem que tem o cidadão que educou, formou, etc. E tal, Ele de um sabe. operário comum, não estou me referindo ao aluno, um operário que educou os seus filhos, que Não, ele não ensinou educou, os seus escola que filhos, educou. que trabalhou a vida inteira e que fez greve também, que é constitucional, minutinho. perfeitamente constitucional. O seu minutinho. viés autoritário transforma a greve num pecado mortal. Está na Constituição. A greve é um direito inalienável do trabalhador. Eu nunca disse o contrário, está no manifesto do meu partido. Isto é uma coisa. Outra coisa é viver disso. É fazer disso profissão de fé. Outra coisa é não ter feito nada além disso na vida, como, aliás, o jornal do senhor escreve sobre mim, não sei quem, não me lembro, porque eu não gravo o nome dos senhores, que diz que a biografia do senhor candidato PT é melhor que a minha. Mostre-me o currículo do candidato PT. Mostre-me o que ele fez ao longo da vida. Doutor Não, Enéas, por favor. o senhor eu estou obrigado a Doutor dizer. Enéas. Pois não. O senhor está sugerindo que para a presidência Da República. da República façamos, como se fazia até, de certo modo, na Grécia, um concurso de livre docentes? Olha, um concurso seria algo extremamente mais legítimo do que isso que aí está. A lei eleitoral foi feita assim agora, dizer que é muito boa. Ela que é anterior, mas ela foi feita assim, veja o senhor. Ela dá a um candidato 7 minutos de exposição, apesar de estar todos os dias nos jornais. Dá outros 5, 6. Eu terei 1 minuto para expor. Eu lhe garanto uma coisa, e digo para o senhor e para todos que ouvem. Exprimindo-me durante 13 minutos, não haveria segundo turno. Eu vou dizer por quê. Porque, espera aí, se o senhor conversar com o homem da rua, o que ele quer ouvir é exatamente o que eu estou dizendo. Não tenha dúvida. Eu queria Não que o tenha senhor me desse uma resposta. Pois não. Seria melhor que fosse um concurso de livre docência, de, Olha, de títulos títulos e, Olha, Cargos. veja bem, devagar. Eu quero dizer o e seguinte. currículos? Para responder, por favor, dever-se-ia exigir um mínimo. Não é um concurso para docência, que isso pressupõe uma especialização. Né? Isso pressupõe a entrada numa seara específica de atividade cognitiva. Não estou dizendo isso. Não, Sim. o mais diplomado, o mais Não necessariamente. graduado seria o presidente. Exige-se um mínimo de preparo. Mínimo. Segundo, exigir-se... Preparo formal de faculdade. Eu não conheço preparo, veja o senhor, a não ser, é claro, isso é raro, a gente encontra o autodidatismo, que eu fiz em algumas disciplinas. Mas a formação curricular é fundamental para que uma pessoa possa manifestar-se acerca de um tema. Estamos todos aqui. Se alguém fizer a pergunta do auditório, aqui não há um auditório, se fizer a pergunta da rua, qual é a natureza da luz, se não houver ninguém aqui que tenha Mas, estudado doutor ciência... Enéas, Um minutinho, por favor. perdão, só um segundo. O senhor está desse jeito, e se vamos pensar só para pensar, ir para um certo extremo, impedindo que o povo vote. Quem Ele disse não isso? tem preparo Eu não disse isso. para opinar sobre assuntos dessa Eu não natureza, disse isso, doutor eu Enéas. não disse que... Veja, senhor, se eu não Sim, mas o aceito... senhor disse exatamente isso. Não, eu falei de quem vai dirigir. Veja, Não, senhor... mas quem vai escolher também tem que estar preparado Não, para uma missão O raciocínio tão leva a complexa. isso. O raciocínio Não, leva leva a a isso. isso, doutor. raciocínio. Não, doutor não Enéas. disse isso. Veja o senhor, para o Só cargo... votariam os homens bons, com certo nível de preparo. disse para República isso. censitária. É natural que os senhores pensem assim, e é natural que os pontos de vista sejam diametralmente opostos. Claro, eu respeito. Mas eu não disse isso. Eu disse o seguinte,